Oi, amigos da Rádio Cidade, estamos iniciando mais um plantão médico e a partir de agora, meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de fazer perguntas sobre saúde. O nosso telefone já está à sua disposição, o 4243-4597. 4243-4597. E a Maria é moradora aqui no bairro de Granja Viana, aqui em Cotia, e ela logo cedinho já ligou aqui na rádio, falou com o Rafa. Ela diz o seguinte: doutor Ailton, eu tenho um filho de 30 anos, e esse meu filho de 30 anos, jogando futebol, rompeu o tendão de Aquiles. Ele está imobilizado. Estou preocupada. O que devo fazer? Bom, primeiro, o que é tendão de Aquiles? Tendão de Aquiles é aquele tendão que todos nós temos atrás do calcanhar. É aquele tendão que prende o calcanhar, aquele músculo da panturrilha, o gastrocnêmio, a batata da perna, não é? E, infelizmente, esse tendão, muitas vezes se rompe. A ruptura desse tendão, ela é igual cirurgia. Não existe, não adianta imobilizar, porque o tendão não gruda. Então, o indivíduo que rompe o tendão de Aquiles, ele precisa, viu, Maria? Ele precisa se submeter a uma cirurgia para religar esse tendão. Não é? Bom, primeiro, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo médico ortopedista, de examinar, o médico ver que rompeu o tendão. Mas um diagnóstico esclarecedor é a ultrassonografia. Um ultrassom simples já fecha o diagnóstico, ou um exame mais sofisticado seria a tomografia ou ressonância magnética. Mas o exame clínico já sugere, não é, e conclui, num médico experiente, que houve a ruptura do tendão de Aquiles. E qual é o tratamento? O tratamento é uma cirurgia, precisa operar, e nessa cirurgia o médico refaz o tendão. Não é? Algumas curiosidades. Primeiro, o indivíduo que rompe o tendão de Aquiles, não é? Ele tem a sensação de que tomou um pontapé, tomou uma pedrada no calcanhar. É muito comum isso. Não é? Eu me lembro, só para título de ilustração, quando eu fui médico do Corinthians, o Corinthians teve um grande volante, um grande zagueiro chamado Hugo de Leão. Esse Hugo de Leão, que era da seleção do Uruguai, eu estava assistindo o jogo na arquibancada, junto com meu pai. Eu não estava no campo. Não é? E, nesse jogo, o Hugo de Leão, ele caiu, vê só que interessante, ele caiu e quis brigar com o atacante. Como o atacante estava longe dele, ele virou e que estava nervoso. Não é? O meu pai tinha o hábito de assistir o jogo com o radinho. Não é? Ele falou tal, e o Hugo de Leão saiu do jogo. Aí eu comentei para os amigos e para o meu pai, falei, poxa, ele rompeu o tendão de Aquiles. Né? Aí, no rádio, as pessoas que estavam com o radinho, falou assim, depois de alguns minutos, falou, olha, ele rompeu o tendão de Aquiles. Aí o cara falou, como é que você adivinhou que ele rompeu o tendão de Aquiles? Porque quem rompe o tendão de Aquiles tem a sensação de que deram um pontapé no tornozelo. Então o Hugo de Leão virou para brigar, nervoso, porque achou que tinham dado um pontapé nele, fora do lance e fora da bola. E isso é típico da ruptura do tendão de Aquiles. E realmente ele rompeu, precisou operar. Não é? E outra curiosidade, quem rompe um, tem muita chance de romper o outro. Infelizmente, viu, Maria? E não adianta nada falar, então não vou jogar mais bola, eu não vou... Não adianta nada, porque se tiver que romper, ele vai romper andando. Você está andando e vai ter a sensação de que tomou um pontapé, que tomou um chute no tornozelo, e vai haver a ruptura do tendão de Aquiles. Então, Maria, um beijo grande a você e aos amigos, grandes amigos da região da Granja Viana. O seu filho precisa operar. Não adianta nada ficar com a imobilização, isso aí não resolve,
engessar o pé não vai fazer o tendão grudar, precisa operar. Procurar um médico ortopedista e se submeter a uma cirurgia. É uma cirurgia tranquila, acredito que em 2, 3 meses, se operar, seu filho volta às atividades normais, tá bom? Beijo grande a você, os queridos amigos moradores da Granja Viana. 42434597 é o nosso telefone. Você pode acompanhar o nosso programa também pela internet. www.radiocidadedasrosas, tudo junto, radiocidadedasrosas.com.br ou pelo Facebook Ailton Ferreira, né? Eu tenho vários Facebook, tem um que transmite e depois eu compartilho. Inclusive, queria pedir um favor, uma gentileza a você que está ouvindo, por favor, compartilhe o nosso programa pelo Facebook, porque aí nós vamos ter a oportunidade de atingir o maior número de pessoas. Por favor, eu peço essa gentileza. A Cristina, eu tenho duas opções, viu, Rafa? Ou eu te dou um caderno de caligrafia, ou um diploma de médico, né? Bom, Rafa, a Cristina, que é moradora do Recanto dos Victors, ela diz: doutor Ailton, fui para a praia e peguei a tal da larva migrans. Larva migrans. Eu queria que o senhor falasse a respeito. Bom, o que é larva migrans? Larva migrans é uma doença de pele, não é? É uma doença de pele. Existe um verme, eu minto, né? Um verme. Esse verme chama-se Ancylostoma duodenale ou Ancylostoma canino e Ancylostoma brasiliensis. É um verme, é um ancilostomídeo, é um ancilostoma. Esse verme, ele vive, infelizmente, é um verme que habita e vive no intestino do cachorro e do gato. Como é que é? Ele vive no intestino do cachorro e no gato. Quando o cachorro faz cocô, no cocô do cachorro e no cocô do gato, saem ovos desse ancilostomídeo. Então, repetindo, existe um ancilóstoma, um ancilostomídeo, que habita, que é um parasita do cachorro e do gato. E quando ele o cachorro ou o gato está infestado, contaminado com esse verme, sai no cocô do cachorro um ovinho do ancilóstoma, do ancilostomídeo. Esse ovinho, depois de alguns dias, sai uma larva, bem pequena, não dá nem para ver quase, tão pequena que é. Essa larva, ela pode penetrar ativamente pela pele, não é? E produzir uma lesão. Essa lesão, que é a entrada da larva na pele do indivíduo, produz, né, a instalação dessa larva. Essa larva, ela tem a capacidade de andar por debaixo da pele. Quando ela anda debaixo da pele, ela faz um caminho, uma tortuosidade. A larva chama larva migrans, porque ela migra, porque ela anda. E a doença chama-se bicho geográfico, porque na pele do indivíduo dá um aspecto de mapa, dá um aspecto de desenho, não é? Então, o que é o bicho geográfico? Ele é um parasita, né, que invade a nossa pele, não é? E quando entramos em contato com o solo, com areia contaminada, com o ovo do ancilóstoma, e ele penetra e caminha. Muito bem. Mas como é que eu pego isso? Existem animais, cães, não é, que têm o verme e vão para a praia. Ao ir na praia, eles fazem cocô na areia e deixam lá depois, na areia, essas larvas. Então, o indivíduo que anda na areia descalço, ele pode pegar essa larva que penetra ativamente, ela entra pela pele e produz essa doença, ou essa doença de pele, chamada larva migrans ou bicho geográfico. Isso é muito comum. Eu já vi larva migrans nas costas. Ué, por que nas costas? Porque a moça, o rapaz vão na praia, quer tomar um sol, deita na areia.
Então encosta as costas na areia e ali tem a larva migrans e ela penetra ativamente. Não é? Eu já peguei larva migrans no glúteo de crianças. Como assim? O gato, sabe aquelas, Rafa, aquelas caixa de areia, que é muito legal, as crianças brincam nos parques, aquela caixa de areia. O gato tem o hábito de esconder as fezes. Isso é natural do gato. Então, se o gato tem a larva, tem o verme, ele, ao fazer cocô, larga aquela larva na areia, a criança vai lá brincar, senta na areia e pode pegar essa doença, bicho geográfico ou larva migrans. Quais as complicações? Bom, o tratamento é muito simples. Existem os antifúngicos, né, tipo mebendazol, etc. Esses antiparasitários, antifúngico é para fungo, antiparasitários, tipo mebendazol, e esses medicamentos são extremamente eficazes. Quer dizer, é muito fácil curar a larva migrans ou bicho geográfico. Mas pode haver complicações. Não é? Uma das complicações é como a pessoa coça muito, né? Produz coceira, produz irritação, a pessoa pode coçar, pode produzir uma lesão, e essa lesão abrir uma porta para a entrada de uma bactéria, e essa bactéria produzir outra infecção. Exemplo, erisipela. Né? Erisipela é uma infecção logo abaixo da pele, causada por uma bactéria de nome Streptococcus. Para esse Streptococcus entrar, precisa o quê? Ter uma porta de entrada. E a porta de entrada pode ser aquele local onde o indivíduo tem essa lesão de pele, chamada bicho geográfico, causado pela larva migrans, que é a larva que saiu, que evoluiu do ovo do ancilostomídeo que o animal que o animal eliminou nas fezes. Tá bem? Um beijo muito grande, viu, Cristiana? E aos queridos amigos do Recanto dos Victors. Né? Obrigado, mestre. Tem um áudio, tem pergunta aí, Rafa? Vamos lá. Bom dia, doutor Ailton. Meu nome é Rodrigo, sou morador aqui do Colinas de Cotia. Estou sempre acompanhando o programa, né? E eu tenho uma dúvida, que eu tenho uma filha de 10 anos e eu percebi ontem que havia um morcego dentro do quarto dela, um morcerinho. E eu desconfio que esse morcego esteja lá há pelo menos uns 3, 4 dias, né? E o que o senhor me indicaria fazer, doutor? Estou com essa dúvida, tá bom? Um abraço forte aí para o senhor. Obrigado. Olha, é uma situação complicada isso. Não parece, viu, Rafa? Não parece, mas é. Por quê? Existe uma doença chamada raiva. Já ouviu falar na raiva, né? Raiva ou hidrofobia. A raiva é uma doença extremamente letal, extremamente grave. Onde que tá? Acho que já foi. Acho que já foi. Voltando. Existe uma doença chamada raiva ou hidrofobia. É uma doença extremamente grave. É a doença com maior índice de mortalidade. Pegou a doença com evolução dos sintomas igual morte. Dificilmente, viu, Rafa? Dificilmente uma pessoa pega a raiva, apresenta os sintomas, dificilmente ela se cura. É muito grave, a mortalidade da raiva é muito grave, muito grande. Quem causa? E o que é a raiva? A raiva é uma doença causada por um vírus, né, chamado rabidovírus. Esse vírus, ele é transmitido por animais ao homem. Por isso é uma chamada de zoonose. Zoonose é quando animais transmitem doenças ao homem. Isso chama-se zoonose. A raiva é uma zoonose onde os animais transmitem o vírus ao homem. A raiva é uma doença única e exclusiva de mamíferos. Então, quem é mamífero? Cachorro é mamífero, boi é mamífero, ser humano, não é? O gato, o rato e o morcego. O morcego também é mamífero. Os macacos. E essa doença,
O vírus, quando penetra no indivíduo, ele tem uma afinidade muito grande pelo sistema nervoso, pelos nervos. Esse vírus, ele caminha pelos nervos em direção ao cérebro, ao sistema nervoso central, causando no indivíduo um quadro extremamente grave que pode levar o indivíduo à morte. No caminho, os vírus, esse vírus da raiva, essa doença, ela produz sintomas musculares, dor na contração muscular. Então imagina, eu vou engolir agora, presta atenção aqui, ó, vou engolir. Quando eu engulo, eu produzo uma grande quantidade de movimentos musculares para engolir. Como a raiva afeta os músculos e essa musculatura, o indivíduo sente muita dor quando engole. Nós produzimos saliva constantemente, inclusive os animais. E essa saliva serve para higienizar a boca, porque a saliva é detergente, serve também, não é, na alimentação, só que você não percebe, mas você vai engolindo a saliva constantemente. Quando o indivíduo engole a saliva, como ele tem o vírus e a doença, ele sente muita dor. Então, o animal, não é, ele evita engolir a saliva, porque ele sente muita dor. E aí que ele começa a perder saliva pela boca. É por isso que a saliva, não é abundante nos animais que têm raiva. Ah, o bicho estava espumando, estava babando. Por que ele estava babando? Porque ele sente muita dor, coitadinho, para engolir a saliva. E por isso que ele baba. Agora, se você pega água e tenta dar para esse animal, tenta dar água para o animal vai virar. Ele não quer beber água. Por que não quer beber água? Porque beber água significa engolir. Então, ele foge da água. Daí o nome hidro. Hidro é água, fobia é medo. Daí o nome hidrofobia. Na verdade, não é medo da água, é medo de engolir, porque provoca muita dor. Muito bem. A raiva é uma doença comum, né? Olha, eu me lembro que há alguns anos eu estava lendo um artigo, parece que no mundo mais de 50 mil pessoas, é uma cidade, né? 50 mil pessoas no mundo são vítimas da doença, não é? E como eu disse, a raiva é extremamente letal, ela é extremamente grave. Muito bem. E como é que faz? Primeiro, vacinar os animais, principalmente o animal de estimação, o cão e o gato. Tem que vacinar. Olha que curioso. O indivíduo toma vacina contra o tétano. Na verdade, quem tomou vacina contra o tétano, ele, para dar um reforço, teria que tomar vacina daqui a 10 anos, outra vacina. E depois, não tomar nunca mais a vacina. Por quê? Porque a vacina confere imunidade, né, até o resto da vida. Muito bem. A vacina contra a raiva, ela não confere tanta imunidade assim. Depois de um ano e pouco, a vacina já não está eficiente, tem que tomar de novo. Por isso que é importante vacinar o animal. Né? Tem essas campanhas de vacinação. Meu gatinho, meu cachorrinho já tomou vacina. Não tem problema, leva lá e aplica de novo. É importante vacinar os animais. Só os animais? Não. O ser humano, aqueles que têm contato com o vírus, precisa também tomar vacina. A mesma vacina do cachorro? Quem? Veterinário, né, que trabalha, os indivíduos que trabalham com veterinária, os indivíduos que trabalham na captura de animal de rua, tal da carrocinha de cachorro, pessoas que trabalham em canil público, etc. Essas pessoas precisam tomar a vacina, né? A vacina antirrábica, a vacina contra a raiva. Muito bem. Vou responder agora, eu não estou lembrando, viu, Rafa, o nome da pessoa. Rodrigo, existem... O americano, ele mensura, ele mede tudo, não é? Foi feito um estudo nos Estados Unidos, onde praticamente 100% dos morcegos
tem o vírus da raiva. Nossa, 100% é. O morcego é um problema. Diferente do rato. Dificilmente o rato transmite raiva. Pode transmitir? Pode, porque é um mamífero. Agora, e o morcego? O morcego, ele, praticamente 100% dos morcegos tem o vírus. Mas, de eu olhar para o morcego, eu vou pegar raiva? Não. E se eu pegar um morcego na mão? Também não. Precisa ter lesão. O morcego precisa te arranhar ou te morder. Né? Precisa ter uma lesão, ferimento, uma solução de continuidade na pele para o vírus entrar. Muito bem. O vírus estava dentro do quarto da minha filha e acho que não aconteceu nada. Aí que morre o perigo. O morcego, principalmente aquele que é hematófago, muitas vezes ele pica a pessoa e a pessoa não sente. Houve uma lesão e ela não sente. Por quê? Porque esses animais, eles têm um anestésico na saliva e o indivíduo não sente. Então, de repente, sua filha, não é? De repente, essa menina, ela teve uma lesão do morcego e não sabe. Por quê? Porque não dói. E não viu, passou desapercebido. Presta atenção agora. Provavelmente não aconteceu nada. Mas o risco de pagar para ver é muito alto. Por quê? Porque a raiva, ela, no início, se o indivíduo apresentar tratamento, obrigado. Se o indivíduo fizer o tratamento, ela não acontece absolutamente nada. Agora, se você esperar para ver e surgirem os primeiros sintomas da doença, o que acontece? O óbito é quase que 100%. Então, Rodrigo, levar a sua filha ao médico, né? Conversar com o médico e, se é minha filha, eu já inicio o tratamento. O tratamento não dói tanto, né? Tomar vacina e o soro, o antiglobulina. E a partir daí eu tenho certeza que ela não vai ter nada. Eu não vou pagar para ver, sabe, aqui no cantinho da axila ele deu uma picadinha, ninguém viu, mas aí a doença se instalou. E a partir do momento que a doença se instala, é grave. Outra coisa, só para ilustrar. O indivíduo levou uma mordida de um cachorro. Então fui na casa do Rafa, e o Rafa tem um cachorro, e ele me mordeu. O que eu faço? Rafa, o cachorro tomou vacina? Não sei. Ele não sabe. Mas o cachorro está lá. O que eu faço? Observo o cachorro por 10 dias. Observa como? O cachorro está saudável, se não teve nenhuma alteração de comportamento. Se nesses 10 dias o cachorro não tiver nada, continuar saudável, não faz nada. Fica tranquilo, viu, Rafa? Agora, diferente de eu, por exemplo, estou na rua, um cachorro me morde, eu não conheço o cachorro. E não tem como vigiar esse cachorro porque ele fugiu, ele é de rua. O que eu faço? Na dúvida, você precisa tomar vacina. Normalmente ali na Avenida Paulista, no Instituto Pasteur, enfim, existem vários serviços de vacinação antirrábica e da aplicação do soro. Aí você vai nesse serviço, tá? E toma a medicação, as vacinas, o soro, e você vai ter 100% de cura. Então, repetindo. Eu peguei um gatinho na rua, o gatinho me arranhou. De quem é o gatinho? É da minha amiga. Vigia o gato. Se durante 10 dias não acontecer nada com o gato, não se preocupe. Mas se o gato sumir, ficar doente ou morrer, tem que tomar a vacina. Isso durante 10 dias, ok? É importante, porque, como eu disse, a raiva, não é? Ela é uma doença causada por um vírus, o rabidovírus, que é o vírus RNA, é uma doença extremamente grave, com uma mortalidade extremamente alta, ok? Abraço muito grande, viu, Rodrigo?
estamos à sua disposição. 4243-4597. E tem um exame aqui do Rafa Mendes da Silva. O Rafa é o nosso técnico de som, o nosso engenheiro de som. E tem programa depois do meio-dia, né? 11 horas? Às 11 horas. Né? Programa muito legal, vale a pena ficar na sintonia da rádio. Ele fez uma endoscopia, porque ele estava se queixando de dor, de queimação, e ele pediu que eu lesse a endoscopia. Então vamos ler no ar aqui. Muito bem. Um exame importante, vou repetir, todo indivíduo que tem dor de estômago, queimação, come uma coisinha, estufa, precisa fazer endoscopia digestiva alta. É um exame que não dói. Doeu, Rafa? Não, né? Você tomou lá o Dormonide, dormiu e acordou com o exame pronto. Muito bem. Precisa fazer endoscopia. Na endoscopia, o indivíduo olha o interior do estômago, do esôfago. O esôfago é esse tubo que desce. E do estômago. E visualiza o que está acontecendo. E também se faz um exame para detectar a presença de uma bactéria chamada H. pylori, Helicobacter pylori. Essa bactéria H. pylori, ela foi identificada em 1994 como uma bactéria que pode causar úlcera e também pode causar um tipo de linfoma, um tipo de câncer gástrico. Né? Por isso, a importância dessa bactéria. Meu Deus do céu, deu H. pylori, o que eu faço? Tomar antibiótico, o médico prescreve um antibiótico, acabou, está curado. Muito bem. O exame do Rafa deu H. pylori, que é o Helicobacter pylori, negativo. Então é bom, muito bem. E deu esofagite erosiva, distal. Esofagite é de, Rafa, de esôfago. É distal porque é na parte de baixo. Se fosse aqui em cima era proximal. Tá certo? Próximo, aqui é distante. Distal. Então, boca, faringe, esôfago, hein? Cai dentro do estômago. Muito bem. Se você olhar dentro do esôfago, o esôfago tem um tapete lá que reveste. Igual esse tapete que tem aqui no estúdio, o esôfago tem uma proteção. Né? É uma mucosa que nós chamamos, que protege. Protege contra quem? Contra elementos que vão agredir a parede do esôfago. Tipo enzimas, tipo ácidos. Né? Assim como o estômago também tem um revestimento, tem uma mucosa, chamada mucosa gástrica. Muito bem. Se você conseguir olhar dentro do esôfago, você vai ver que a mucosa do esôfago, Rafa, é fininha. E a mucosa do estômago, ela é grossa. Por quê? Porque os ácidos e as enzimas do estômago são muito mais fortes. Não é? Daí a proteção do estômago. Tá certo? Muito bem. Olha o que pode acontecer. Existe uma válvula. Existe o quê? Uma válvula. Vem esôfago e estômago. Entre o esôfago e o estômago tem uma válvula, né? Chamado piloro. Né? Essa válvula, cárdia, piloro, essa válvula, ela serve para quê? Ela serve para que quando o alimento cai no estômago, esse alimento não volte para o esôfago. Ele tem que seguir o caminho dele. Tá certo ou não? Muito bem. Então, escuta o que eu vou falar. Olha só. Algumas pessoas têm uma hérnia. O que é hérnia? Hérnia é dilatação, é um buraco. Essa hérnia faz com que essa válvula não feche direito. Então, ela não fechando direito, ela vai ficar o quê? Um pouco aberta. Ela ficando aberta, o conteúdo do estômago pode o quê? Voltar. Voltar para onde? Para o esôfago. Só que o ácido clorídrico que está dentro do estômago e que lá existe o carpete grosso, ele sobe também. Ele subindo junto com o alimento que retornou, e chama-se refluxo. Refluxo, refluir, voltar. Esse refluxo vai produzir uma irritação na onde? No duodeno, na parte distal, que não é, ela não está preparada, o tapete dela, o carpete é fininho. E ela não tem condições de se proteger. Aí esse ácido, no decorrer do tempo, produz uma esofagite.
tudo que é ite é inflamação. Uma esofagite distal, uma esofagite na parte final do esôfago. Né? Então, vou ler aqui. Esofagite distal. E, segundo item, hérnia hiatal. O hiato, ele está aberto. E isso predispõe o refluxo. Não é? Muito bem. O que tem que fazer nesses casos? Rafa, eu não sei se é o teu caso, mas tem pessoas que é comer e dormir. Não é? Comer e dormir. Quando você come e deita, né, e é gostoso, né, até fisiológico. Existe a siesta lá no México, né, que o indivíduo come e depois do almoço vai todo mundo dormir. Até o comércio fecha lá no México, porque é fisiológico. Né? Para o quê? Para poder aproveitar bem a digestão. Né? Então, se você comeu bastante e deitou, é lógico que você está deitado, a gravidade facilita o refluxo. Então, uma coisa que você vai fazer, não pode comer e dormir. Tem que evitar comer muito à noite, para evitar o refluxo. Tá? Tomar antiácido, para dar uma neutralizada no ácido. Isso aí eu vou te dar daqui a pouco. Tá? E esperar para ver. Esperar o quê? Esperar. Se isso continuar, o que você deve ser feito? Uma cirurgia para corrigir o quê? Corrigir a hérnia. Esse buraco que está aberto, tem que dar uma fechada nele. Está aberto, fecha e com isso não tem mais refluxo. Se não tem refluxo, o ácido não volta. Se não volta, não vai ter a esofagite, que é consequência do refluxo. Entendeu, Rafa? Tá? Repetindo, todo indivíduo que tem... Seu exame, todo indivíduo que tem dor no estômago, queimação, empachamento, né? O que é isso? Eu comi um pedacinho de alimento, parece que eu comi uma feijoada. Pum, tudo isso tem que passar no médico e fazer endoscopia. É importante também fazer exame de fezes, né? As pessoas esquecem. Mas verme só dá em criança? Não, verme dá em adulto também. Existem vermes que produzem dor no estômago. Exemplo, a giardia lamblia, que é um protozoário, a giardíase. Tem a ameba, né? A entameba histolítica, que produz, né, os sintomas de dor. Né? Então é importante procurar um médico, fazer exame de fezes, fazer endoscopia, né? E instituir o tratamento. Existem alimentos, viu, Rafa, que pioram a acidez. Por exemplo, eu estou com queimação, eu não vou tomar um suco de laranja, né? Por quê? Porque as frutas são ácidas, e as frutas cítricas, porque tem ácido cítrico. Exemplo, laranja, limão, abacaxi, mexerica, manga, uva, morango são frutas ácidas. Então não pode. Se eu tenho queimação, né? Eu tenho queimação, eu vou tomar uma cerveja? Não pode. O álcool, ele é irritante da parede. Eu estou com queimação, eu vou comer uma fritura? Não pode também. Não é? Uma coisa que é ácida também é tomate. Muita gente não sabe, mas o tomate é ácido. Tá bem? Um abraço grande. E dor no estômago, persistente, igual endoscopia. Procurar um médico de confiança. Tá bem? 42434597 é o nosso telefone. Né? A Carmen, ela é moradora no bairro do Portão, cumprimenta todos da rádio, diz que é fã do Rafa. Sou sua fã, viu, Rafa? Doutora, sou diabética, tenho 46 anos, posso tomar a vacina da febre amarela? Muito bem. Essa pergunta é interessante. Nós respondemos já semana passada. A febre amarela é uma doença grave que pode levar o indivíduo à morte. E o vírus da febre amarela, ele atinge a circulação, atinge o fígado, né? Produz aquela icterícia, né? O indivíduo fica com cor de cenoura, que é o depósito de icterícia na pele, dá o nome amarelão, produz anemia, enfim, e pode levar o indivíduo à morte. A vacina é uma vacina eficiente. As pessoas que vão para a área de risco devem tomar vacina.
E eu deixei bem claro aqui uma situação. Existem vacinas que é o vírus morto, fragmentado. E existem vacinas que é o vírus enfraquecido. Mas o vírus está vivo. É um vírus enfraquecido. Exemplo, a gripe, o H1N1, a gripe suína, é fragmento de vírus, é vírus morto. Então, eu posso tomar essa vacina em qualquer situação. Se eu estou muito bem, se eu estou meio doentinho, etc., eu posso tomar a vacina, porque o vírus é morto. Ah, mas a minha mãe tomou a vacina e pegou gripe. Ela pegou, foi coincidência. Porque a vacina da gripe não transmite gripe, porque o vírus é um vírus morto. O vírus da febre, a vacina da febre amarela é o vírus inativado, é o vírus enfraquecido. Então, a pessoa que toma a vacina, se ela tiver muito ruim, o que é ruim? Tiver com doença consumptiva, tipo tuberculose, AIDS, tiver tomando cortisona, corticoide, tem câncer em fase terminal, enfim, nessa situação, né, o indivíduo, ao tomar a vacina, pode desenvolver a doença. Por quê? Porque não tem defesa nenhuma. A resistência dele está muito baixa. Então, essas pessoas devem evitar tomar a vacina. Né? Ou perguntar para o médico que está cuidando de você se você pode ou não tomar a vacina. Né? Então, Carmen, ela diz, sou diabética. Muito bem. O fato de ser diabética e estar com o diabetes controlado, se você for uma pessoa saudável, você pode tomar a vacina sim. Mas o Ministério da Saúde recomenda uma coisa. Ah, todo mundo vai... Eu tomei a vacina? Não. Ah, eu vou lá para Minas ou para uma região de São Paulo, onde existe vários casos da doença. Aí, nesse caso, eu preciso o quê? Eu preciso tomar vacina. Ah, não vou para lugar nenhum. Eu não vou tomar vacina. Né? Só tomar se necessário. Tá bom, Carmen? Ok? Se você é diabético, se for saudável, não tem problema nenhum. Se você for... Ah, eu vou para... Se você não for para lugar nenhum, porque ela não disse, ela mora aqui no bairro do Portão. Se você vai ficar por aqui, não vai para lugar nenhum, não precisa tomar vacina. Né? Você só toma se houver na região que você for casos, então você tem que se proteger. Tá bom? Beijo grande, viu, Carmen? E aos queridos amigos moradores do bairro do Portão. Né? Olha, tem tanta pergunta aqui. A Marta, ela mora em Osasco, está ouvindo o programa pelo Facebook. Obrigado, viu, Marta? E, Marta, por favor, meus amigos, aperta aí, compartilhar, por favor. Né? Aí nós teremos a oportunidade de atingir o maior número de pessoas. A Marta diz o seguinte, doutor Ailton, eu tenho um filho de 4 anos que foi diagnosticado de doença celíaca. Ela pede para explicar. Ela diz que uma amiga dela ouviu a explicação no programa da Carol, né? Carolina Rubinato, daqui a pouquinho ela está aqui com a gente. Bom, doença celíaca, C-E-L-I-A-C-A, celíaca. A doença celíaca é a chamada intolerância ao glúten. Intolerância ao glúten. E o que é esse negócio aí, glúten? Glúten é uma proteína. E essa proteína, ela está presente, ela existe aonde? Em alguns alimentos, principalmente as gramíneas. O que são gramíneas? Vamos lembrar, arroz, trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Vamos lá de novo. Trigo. Então não pode comer pão, farinha de trigo, não pode. Trigo, aveia, também não pode. Centeio, cevada e malte. Então, a doença celíaca é uma intolerância a uma proteína chamada glúten. E aonde tem isso? Tem no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte. Muito bem. A doença celíaca é uma doença autoimune. O que é autoimune? Quando o indivíduo produz anticorpo contra ele mesmo.
Essa proteína, o glúten, ela desencadeia um mecanismo de ação de antígeno-anticorpo, de ação e reação. Esse mecanismo imunológico produz um anticorpo. E sabe aonde esse anticorpo vai atacar? Vai atacar o intestino. Dentro do intestino existem vilosidades. Essas vilosidades são estruturas onde ocorre a absorção do alimento. Então, quando eu como, por exemplo, comi um bife. O bife ele é quebrado no processo digestivo, no estômago, logo no começo do duodeno, aí lá na frente existem as vilosidades do intestino delgado e do intestino grosso. Essas vilosidades produzem o quê? A absorção do alimento. O anticorpo na doença celíaca, na intolerância ao glúten, esse anticorpo vai agredir essas vilosidades. Agredindo essas vilosidades vão diminuir. Diminuindo, vai diminuir a absorção do alimento. Então, o indivíduo que tem doença celíaca, ele pode ter o quê? Desnutrição. E essa desnutrição pode ser muito grave lá na frente, não é? Por isso que o indivíduo precisa tomar alguns cuidados. Qual é? Tem tratamento a doença celíaca? Não, não tem tratamento. Tem comportamento. E qual é o comportamento? Evitar o glúten. Então, quem tem doença celíaca não pode, infelizmente, é difícil, principalmente uma criança, você falar para ela que não pode comer pão. Né? Não pode, vou repetir, trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Esses alimentos possuem o quê? Glúten, que é a proteína que desencadeia todo esse mecanismo. Tá? Se o indivíduo evitar esses medicamentos, ele tem uma vida normal. Tá bem? Um beijo muito grande, viu, Marta? E aos queridos amigos aqui de Osasco. Estamos chegando ao final de mais um Plantão Médico. Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui. Quero mandar um beijo muito grande para a dona Jacira, minha mãe que está lá sintonizada, aos amigos do Centro Médico Cotia, aos médicos, aos enfermeiros, aos funcionários e especialmente você que nos prestigiou com a sua audiência. Deus abençoe a todos. Esse programa é reprisado na segunda-feira às 13 horas. Deus abençoe, obrigado e até quarta que vem. Uma boa Páscoa a todos, não é? Uma boa Páscoa e fiquem com Deus. Obrigado.